histórica que explicavam a dinâmica da mudança ao longo do tempo. Uma vez identificado o motor dessa mudança histórica, que podia ser o progresso da ciência, a luta de classes ou o desenvolvimento industrial, as diversas etapas das transformações sofridas pela humanidade poderiam ser conhecidas e compreendidas e tornar-se possível vislumbrar os contornos da sociedade futura. Então, as histórias constitucionais, refutadas como elitistas e psicologistas, passaram a ser tarefa de historiadores profissionais de gosto antiquário. Elas cederam lugar às grandes filosofias da história, elaboradas por Comte, Marx, Spencer, periodicamente adaptadas ou atualizadas por seus diversos seguidores em diversos países. A pá de cal sobre a história como ciência auxiliar da ciência política veio depois da Primeira Guerra, quando se cristalizou a ideia de que ela servia apenas para legitimar ideologicamente os regimes existentes ou para denunciar a longeva opressão das classes dominadas pelas dominantes. Se a história em si não passava de um amontoado caótico de fatos, coisas e objetos, e em si desprovida de sentido, o estudioso das ideias políticas deveria preferir a filosofia da história, isto é, a filosofia como expressão especulativa da própria história. Assimilando parte dessas críticas e confrontando outras, no final do século XX assistiu ao progressivo resgate da história política e intelectual. Para tanto, pesou a crise da credibilidade das filosofias da história, que acompanhou aquela do comunismo soviético e da própria categoria de revolução como reguladora do horizonte histórico em matéria política. Passou-se a admitir que a forma teleológica por aquelas filosofias apreendiam as sucessivas temporalidades da vida social era, ela mesma, o produto histórico da Revolução Industrial e das mudanças por ela desencadeadas no plano econômico e social. Da mesma maneira, a rejeição dos determinismos das macroestruturas tornou possível, em um contexto de triunfo da social-democracia, reabilitar a ação política do indivíduo como capaz de produzir efeitos políticos e intelectuais, ainda que dentro de certos limites. A renovação do campo de estudos decorrente da nova maneira de conceber a ação política foi uma empreitada de foram personagens estudiosos como Otto Brunner e Reinhard Koselleck na Alemanha, Quentin Skinner e John Popper na Grã-Bretanha, René Renaud e François Furet na França, cada qual formando a sua rede de discípulos. Por mais diversificada que seja essa produção teórica e historiográfica, ela partilha três pressupostos. Em primeiro lugar, a possibilidade de se fazer uma história das ideias, linguagens ou conceitos políticos com foco no próprio debate intelectual, até então considerado subproduto do domínio socioeconômico. Em segundo lugar, a substituição da unidade de análise focada na ideia, entendida no sentido hegeliano de uma entidade transcendente e desencarnada, por outras atentas ao conceito, à palavra e à linguagem. O contextualismo linguístico revelou uma complexidade até então suspeita no universo ideológico, ao mostrar que o significado das ideias sempre varia conforme as intenções dos agentes que a fazem circular e as circunstâncias de tempo e espaço por eles experimentadas. Em terceiro e último lugar, não haveria categorias analíticas intemporais. O estudioso do presente e do passado está inexoravelmente ligado por múltiplas fibras ao seu tempo e à comunidade a que ele pertence. O estudo do pensamento político daqueles autores se dedica a investigar a emergência da cultura política moderna, examinando os discursos, conceitos e representações nela formulados por ocasião de seu ingresso na modernidade política. Por cultura política, entende-se aqui um conjunto de discursos ou práticas simbólicas por que tais demandas são efetuadas, conferindo identidades aos indivíduos e grupos, indicando-lhes os limites de suas comunidades e definindo as posições a partir das quais podem demandar. Ela é consequentemente atravessada por discursos, práticas simbólicas ou ideologias orientadas por diferentes valores e ou interpretações da realidade. Essas ideologias ou discursos políticos emergem da necessidade que esses atores têm de interpretar os acontecimentos políticos à luz dos seus valores, crenças, interesses e objetivos. As ideologias políticas são metáforas, símbolos e temas prêmios de significados que pretendem ordenar a realidade política por meio de determinadas narrativas sobre o passado, o presente e o futuro da comunidade. Ideologias servem de mapas para que indivíduos e grupos sociais se orientem em meio à complexidade e à opacidade do mundo. São defendidas por grupos identificáveis que disputam a preferência daqueles que detêm o poder e almejam justificar, contestar e transformar os arranjos e processos sociais e políticos. Elas se adaptam às mudanças sociais, ao mesmo tempo que reivindicam uma tradição composta de antecessores, verdadeiros ou inventados, na forma de mártires, doutrinários ou heróis. Já a expressão pensamento político é aqui empregada no sentido admitido da literatura internacional
para designar um conjunto de autores ou obras pertencentes a uma determinada nacionalidade. Toda comunidade organizada possui necessariamente alguma modalidade de pensamento político, que remete ao conjunto de ideologias e discursos dela presentes, na forma de opúsculos, panfletos, cartas, artigos de jornal, revistas, tratados, manuais, ensaios, dicionários, dissertações, sermões, poemas, músicas, discursos, livros e artigos. Aliás, é engraçado que vai ter reunião da APSA, a Associação de Ciência Política Norte-Americana, e tem lá um grupo de American Political Thought. Eu fiquei espantado também. Pois é. Então, nesse quadro de recuperação da história política das suas ideias, os bicentenários da Revolução Americana e Francesa foram grandes oportunidades de revisitação dos marcos fundadores da democracia liberal moderna nesse nível nacional. A Revolução Americana foi estudada por Gordon Wood, Bernard Bailey, Isaac Crumley e John Pocock, deixaram os livros que vocês já conhecem. Os estudos sobre a Revolução Francesa foram renovados por Marcel Mouchet, Pierre Santalon e Kate Michael Baker. Ao destacarem o peso da tradição republicana clássica, os autores anglófonos puseram em xeque a afirmação da independência dos Estados Unidos como uma revolução liberal. Já os franceses se viram também herdeiros de uma tradição liberal rica, embora problemática. De alguns anos para cá, graças aos livros de François Xavier Guerra, sobretudo México, do antigo regime e a Revolução, difundiram-se estudos sobre a terceira onda revolucionária que marcou o advento da modernidade política no mundo ibérico, europeu e americano, no contexto das chamadas revoluções atlânticas. Tá? Os esforços aí foram capitaneados por Javier Fernández Sebastião, que eu já fiz referência aqui, na confecção do seu monumental Dicionário Político e Social do Mundo Ibero-Americano, a Era das Revoluções. Tá? Para além do estudo do momento democrático, representado pela irrupção da moderna democracia de massas no século XX, o estudo da cultura política moderna passaria por integrar ao estudo também aquele momento oligárquico decorrente das revoluções ocorridas no final do século XVIII e no começo do século XIX. Qual foi a ideia subjacente desses autores? Era a ideia de que a democracia, durante muito tempo se acreditou que a democracia, o Estado de Direito ou o liberalismo não fosse um componente intrínseco com a democracia. De alguma maneira, para esses autores, depois da queda do Muro de Berlim, passou-se a reconhecer que o Estado de Direito e o respeito aos direitos fundamentais, aos direitos humanos, fazia parte da democracia. E aí, de alguma maneira, o nascimento da democracia não era mais, sei lá, período posterior à Primeira Guerra Mundial. Você tinha que recuar e ir lá para a virada do século XVIII para o XIX. Tá? Ou seja, consagrava uma concepção de vida social que passa pelo reconhecimento de uma sociedade civil autônoma em relação ao Estado, composta por indivíduos livres e iguais perante a lei. Compreender a sua emergência nos diversos planos nacionais, bem como os desafios por ele enfrentados em seus diversos contextos, tornou-se uma necessidade. É no âmbito desse debate que se insere esse artigo. A historiografia dos conceitos e das linguagens e ideologias pressupõe uma certa teoria da modernidade, aqui entre aspas, segundo a qual o modo moderno de fazer e pensar política teria surgido em determinada época. Aqui há de se distinguir entre aquele das fundações e do pensamento propriamente dito. Esses autores, se por um lado eles afirmam que a democracia atual não pode ser compreendida deixando-se de lado a concepção de sociedade e mercado fornecida pelo liberalismo, quer dizer, o ideal de uma sociedade formada por indivíduos livres e racionais, capazes de perseguir a satisfação de seus interesses legítimos, por outro, eles admitem a preexistência de uma ordem estatal anterior a essas revoluções liberais, aquela de uma sociedade de antigo regime governada por um Estado absoluto. E é um pouco essa quebra, supostamente, de uma época pré-moderna e moderna, que seria marcada por essa era revolucionária, porque marca um pouco a lógica dessas obras, desses autores. Tá? Que é discutível, mas enfim. Você pressupõe a existência, então, de um Estado absoluto, um Estado do antigo regime. Ou seja, admite-se que antes do momento oligárquico e liberal do século XIX, teria existido um momento monárquico autoritário, identificado com a construção pura e simples do Estado. Todo conjunto territorial independente tenderia a se dotar inicialmente de um aparelho político central. Essa pretensão se materializaria na forma de um Estado com pretensões de monopólio da ação econômica, social e cultural da sua periferia. A passagem do momento monárquico para o oligárquico, que seria esse período dessas revoluções, teria sido acidentado devido a elementos explosivos, envelhecimento das instituições, grupos emergentes reclamando inclusão e a resistência dos interesses estabelecidos.
É um quadro de instabilidade política e desordem que eu vou denominar de revolução oligárquica. Processo semelhante teria acompanhado a Revolução Democrática que marcou a crise do liberalismo oligárquico e precedeu o advento dos modernos Estados de Direitos democráticos, consolidados depois da Segunda Guerra Mundial. Mas esse pretexto vai se concentrar apenas nessas categorias de momento monárquico e de revolução oligárquica. Tá? Correspondendo ao momento de construção nacional, esse momento monárquico começaria pela instituição de um centro encarregado de assegurar sobre a sua periferia a organização global de uma sociedade dentro de um quadro territorial preciso. Dotado de uma racionalidade socioeconômica derivada dos intercâmbios de bens e de serviços, o processo assumiria uma dimensão política mediante a padronização das periferias em torno da língua, dos símbolos e das ideologias provindas de um centro político e econômico. Esse alargamento variaria conforme o modo de repartição de recursos dentro de cada território, que deixaria as periferias uma capacidade maior ou menor de resistência à penetração do centro. Geralmente precedida por um período de anarquia causada por guerras civis, a marca dessa etapa monárquica, sempre pensando de maneira arquetípica, é a concentração autoritária do poder na pessoa do príncipe, do chefe do Estado, operada pela progressiva absorção dos poderes mais ou menos autárquicos, periféricos e fragmentários. Não é razoável imaginar que o sistema representativo possa existir de fato antes que os partidos se sintam partícipes de uma mesma comunhão nacional. As tentativas precipitadas de fazê-lo, ao invés de levarem o triunfo do pluralismo nos limites da tolerância, conduzem mais usualmente à guerra civil e ao separatismo. A pretensão monárquica do governante não pode ser realizada sem a prévia monopolização do poder de dizer a lei, legislativo, e do exercício legítimo do poder coativo, jurisdicional e policial. A monopolização da violência exige a criação de um aparato burocrático encarregado de velar pela execução nas províncias das decisões tomadas pelo soberano na capital. O reconhecimento do Estado como centro irradiador do poder legitima sua intervenção no domínio socioeconômico e serve para uniformizar a administração, o direito e a economia territorial, eliminando ou neutralizando as pretensões autárquicas dos chefes locais. Pela eliminação geográfica das barreiras alfandegárias, o Estado cria as condições para uma economia de mercado. Ao esmagar ou cooptar os poderes intermediários, ele favorece o estabelecimento em longo prazo de uma sociedade democrática. Pela integração vertical e horizontal da população, destruindo as hierarquias e aproximando grupos até então isolados, o Estado fomenta a criação de uma identidade comunitária e amplia o seu horizonte de expectativas. É que nesse momento você tem, foi referido muito à professora Gabriela, no texto dela, essa modalidade de representação política, de personificação no momento monárquico. Tá? Quer dizer, que é através do corpo físico do príncipe que ela se identifica. O poder não é legitimado como um fim em si, mas como um instrumento do governante que se incumbe do seu dever de velar pelo primado de uma ordem justa e pacífica que corresponda aos valores do bem comum. O príncipe funciona como instância geradora da unidade substancial da sociedade. Ao afirmar simbolicamente a dimensão unitária e pública daquilo que se afigura múltiplo em particular, a representação e encarnação transforma a multidão em povo. Daí a crítica dirigida a todas as formas de pluralismo político, qualificadas como facciosas na medida em que subvertem os princípios da hierarquia e da unidade do poder. Daí, igualmente, o dever que incumbe ao príncipe de lutar-lhes combates sem trégua. A centralização é necessária para restaurar a ordem, superando a fragmentação e abrir caminho para a ascensão de novos atores sociais e o desenvolvimento de novas atividades econômicas. Para Quentin Skinner, esse teria sido o momento em que se lançaram as fundações do pensamento político moderno, que coincidiram com a lenta formação do conceito de Estado entendido como uma ordem legal e constitucional distinta da pessoa do governante, que lhe caberia o dever de conservar. Elas teriam lugar entre os séculos XII e XVI, quando afinal se teriam formado na Europa os principais elementos de um conceito moderno de Estado, no bojo de um novo vocabulário a partir do qual ele passa a ser articulado e debatido. É certo que a teoria moderna do Estado não estava por ser elaborada, mas ela já teria assentado então seus alicerces. As ideologias por excelência desse momento monárquico foram aquelas do absolutismo e da razão de Estado. Elas pregavam a soberania exclusiva do príncipe como detentor de um poder unitário, indivisível e inalienável, que formularia as políticas do Estado auxiliado por um pequeno círculo de conselheiros em regime de segredo e recorrendo à violência sempre que ela fosse exigida pela transcendência dos interesses envolvidos e pelo caráter excepcional das circunstâncias, ou seja, ao golpe de Estado.
O momento monárquico e suas ideologias conservadoras começam a colapsar debaixo dos golpes brandidos por uma revolução oligárquica de caráter liberal, caracterizada pela contestação promovida por uma sociedade civil embrionária contra o despotismo e a tirania em nome do progresso e da liberdade. Formado por proprietários rurais e comerciantes aproximados e fortalecidos pela integração operada na fase monárquica, os grupos oligárquicos emergentes rejeitam a dependência em que seus interesses se encontram com sua satisfação por parte de um governante onipotente, autônomo e irresponsável. Articulam-se, por conseguinte, com vistas a incrementar o próprio capital político junto ao poder, articulando reformas que criem mecanismos representativos mais aptos a responder às suas demandas, reduzindo a autonomia do príncipe ou submetendo-o à sua agenda. O poder legislativo é apresentado como o novo espaço por excelência, onde os representantes das elites devem deliberar, através de uma ideologia liberal que justifica a defesa da propriedade particular, a livre concorrência e a participação política limitada. Aqui se compreende o ataque da oligarquia à concentração do poder político pelo príncipe, respaldado por doutrinas que transferem do Estado para a sociedade civil o encargo de depositário legítimo do poder político. Ao invés de um corpo inteiriço ameaçado de desmembramento pela anarquia, carente de uma ordem imposta pelo príncipe, a sociedade passa a ser apresentada pelo liberalismo como uma ordem jurídica natural, formada por indivíduos autônomos que, sob os auspícios de uma ordem marcada pela liberdade e pela igualdade, se dedicariam em paz e tranquilidade aos seus negócios privados. Essa reviravolta para a oligarquia representativa se opera pelo ascendente intelectual da economia política, enquanto saber disciplinar, que afirma a existência e independência de uma esfera privada em face do Estado. Do ponto de vista econômico, a esfera privada é um espaço do mercado. Do ponto de vista político, ela corresponde àquela da sociedade ou nação, em que os cidadãos se dedicam aos seus afazeres pelo uso e gozo de seus direitos naturais, o principal dos quais, repito, da propriedade. Visto na fase pretérita como uma ameaça ao bem comum na forma de um facciosismo, o interesse passa agora à condição de princípio organizador da vida social. E o próprio bem comum passa a ser definido como um tipo especial de interesse, o interesse público. Essa nova concepção do bem comum requer uma nova arquitetura político-institucional, tendo por parâmetro uma Constituição de tipo novo, normativa, escrita e rígida, destinada a plasmar no mundo dos homens os princípios organizadores da sociedade inscritos no direito natural. As novas instituições devem cercar o poder do príncipe por leis abstratas e gerais que exprimam a vontade geral. Tendo por valor supremo a defesa da liberdade, a Constituição deverá garanti-la contra a centralização do poder, por uma declaração de direitos e garantias individuais, pela organização das instituições conforme o critério de especialização e pela criação de um sistema representativo que assegure aos interesses organizados influência, participação ou mesmo a condução do processo decisório. Assim, o principal órgão do Estado passa a ser uma assembleia composta por representantes que, por meio de debates públicos, pela publicidade, pelo princípio majoritário, deverá fiscalizar os atos do governo e produzir o interesse público na forma de projetos de leis gerais. Nessa chave, os partidos políticos deixam de ser mal vistos. De egoístas agrupamentos visando a exploração da coisa pública, passam à condição de, na clássica definição de Burke, reunião de homens que professam a mesma doutrina política. O governante passa a ser considerado o mandatário da nação, encarregado de exercer o poder nos limites do mandato por ela outorgado e penalmente responsável pelos seus desmandos. Aqui os princípios do governo representativo fazem a sua entrada triunfal. Os governantes devem ser regularmente designados por eleição e conservar certa independência decisória em face dos eleitores. Todos os atos governamentais devem gozar de publicidade a fim de se submeterem ao escrutínio da opinião pública. Os governados podem exprimir livremente suas opiniões e vontades, sem prévia dependência da censura dos governantes. Do ponto de vista intelectual, nesse momento seria o da emergência do liberalismo como ideologia organizadora da vida coletiva, e nessa qualidade foi privilegiado pelos estudiosos que se dedicaram ao estudo do advento do pensamento político moderno em nível nacional, os autores que me referi já, como um prelúdio indispensável à compreensão da democracia moderna. Então, a emergência da modernidade política propriamente dita, vinculada à conversão da ordem estatal aos princípios do governo constitucional representativo, dataria assim de meados do século XVIII e teria sido patrocinada pelos intelectuais associados à Ilustração. Aqui, a história dos conceitos de Koselleck é esclarecedora do modo que se operou a emergência do vocabulário político liberal. O conceito central que substitui a antiga importância conferida pelo absolutismo monárquico
ao Estado é aquele da sociedade civil ou burguesa, espaço de discussão pública apartado das instituições representativas do Estado absoluto. Formada por cidadãos racionais reunidos em clubes, partidos e salões, eles criticavam, através de jornais e panfletos representativos, de uma opinião pública, maldiziam o segredo e o monopólio do poder por parte de uns poucos privilegiados e defendiam a soberania da nação. Faziam-o através de uma filosofia da história que postulava o progresso indefinido da humanidade como uma vasta sociedade cosmopolita de homens irmanados pelos valores de liberdade e igualdade. O vocabulário político conceitual se renovava conforme se processava a dissolução da velha sociedade de ordens, estados ou estamentos e o desenvolvimento do mundo moderno. O século dessa transformação epocal, que em alemão significa exatamente Zeitenzeit, é, grosso modo, subdividido em Koselleck em 4 fases. Na primeira, correspondente aos 20 primeiros anos, que é de 1750 a 1770, o debate teria extravasado do círculo composto pela alta nobreza, pelos juristas e pelos letrados, para alimentar uma nascente esfera pública. No segundo momento, entre 1770 e 1789, uma torrente de palavras previamente desconhecidas e significados apareceu, testemunhando assim uma nova compreensão do mundo. Quer dizer, emerge de maneira definitiva esse vocabulário político moderno identificado com o liberalismo. O grande divisor de águas teria sido a Revolução Francesa, considerado um evento catalisador e difusor da modernidade europeia, entre 1789 e 1815, época em que a batalha semântica se intensificou e a sua estrutura se modificou. A quarta e última fase, entre 1815 e 1850, teria sido marcada pela penetração em massa de novos conceitos políticos entre o povo, que anteriormente excluído do debate, difundindo novas ideologias como liberalismo, conservadorismo e socialismo. Em constante interdependência com a mudança social, registrada por índices crescentes de urbanização, de industrialização, de alfabetização, os conceitos políticos teriam sofrido 4 processos. Primeiro, democratização, quer dizer, alargamento do seu campo de uso por camadas sociais até então alijadas da discussão pública. Segundo, pela temporalização. Os conceitos passaram a ter o futuro, não mais o passado como referência. Terceiro, pela ideologização. Os conceitos perderam sua dimensão concreta para se tornarem cada vez mais abstratos. E pela politização. Os conceitos passaram a adquirir acentuada polissemia pelo seu emprego por diversos setores da arena pública. Muito bem. E a América Ibérica que não chega nunca aí, cacete. Pois é. As etapas arquetípicas da construção nacional não foram percorridas de modo idêntico nem simultâneo pelo conjunto dos países que hoje passam por democráticos. Em primeiro lugar, é preciso ressaltar que na Europa, os países que estiveram à frente do processo, Inglaterra e França, e depois os Estados Unidos, serviram de modelos aos demais, que buscaram copiá-los ou adaptá-los à sua realidade, percebida como atrasada ou periférica. Foi esse o processo induzido pelo desejo das elites da Europa mediterrânea e da América Ibérica, no século XIX, de acelerar mudanças no sentido modernizador das estruturas socioeconômicas da periferia, de modo a impulsionar a escolaridade, a urbanização e a industrialização. Em segundo lugar, a sequência arquetípica nem sempre foi observada, havendo casos de saltos aparentes, como a da Alemanha ou do Japão, que, olhando de longe, parecia ter pulado da monarquia para a democracia, da República de Weimar, e depois de 1946, respectivamente, onde havia mesmo confusão entre monarquia e oligarquia, como na Argentina, entre 1880 e 1916. Outro fator que varia diz respeito à velocidade do percurso. A Inglaterra experimenta o seu momento oligárquico durante um século e meio, quer dizer, da Revolução Gloriosa até a segunda reforma eleitoral em 1867, ao passo que a França levou apenas pouco mais de 30, da Restauração até a Revolução de 1848. As causas dos diferentes andamentos e ritmos são muitas, para tanto concorrendo à cultura política anterior, assim como fatores econômicos ou políticos. A vantagem do quadro analítico arquetípico está justamente no fato de que ele permite ver de um só golpe as diferenças de processo de cada país em uma perspectiva comparada e induz a estudar as razões dessas diferenças, mas também das semelhanças. Por tudo isso, esse esquema de desenvolvimento político arquetípico, válido e útil no plano heurístico e em menor medida no plano explicativo, não deve induzir a crença de constituição de ordens nacionais isomórficas. São, acima de tudo, configurações formais.
As singularidades nacionais se encarregaram de conferir a esse processo as suas diferenças particulares. O ponto acima referenciado é de grande importância em qualquer estudo dedicado à formação da cultura política moderna na América Ibérica, subcontinente no qual a percepção de suas elites de se acharem em uma condição periférica foi decisiva na sua conformação. A hegemonia do pensamento europeu se impôs no bojo da expansão colonial, a reboque das exigências de expansão da fé e da economia, e foram viabilizadas, em última análise, pela superioridade do seu poder militar em relação às populações autóctones indígenas. As sociedades ibero-americanas foram conformadas a partir das necessidades econômicas das monarquias espanhola e portuguesa no tabuleiro do poder europeu, que condicionaram a mentalidade dos colonos e a economia local, voltada para a extração de recursos naturais abundantes ou produção de produtos primários que combinassem alta lucratividade em um meio marcado pela escassez de mão de obra. Essa organização para fora das colônias ibero-americanas foi o que lhes conferiu seu caráter periférico. Diferentemente do que ocorreria mais tarde na Ásia e na África, a eventual resistência das populações autóctones americanas não as impediu de assimilarem a cultura europeia como condição mesmo para a aquisição dos meios necessários ao seu fortalecimento, e se tornou crucial na conformação do perfil cultural da região. Da mesma forma, a emancipação política promovida pelos países ibero-americanos nas primeiras décadas do século XIX seguiram-se suas tentativas de construírem seus estados através da adaptação das ideologias e das experiências históricas europeias.